E aí, turminha animada? Como estão os estudos de análise de dados? Deixem aí uma hashtag para a tia Kelly nos comentários. Estou devagar, estou animada, estou desanimado, estou com dúvida. Falem aí para mim. Vamos resolver aqui o nosso próximo exercício, que diz o seguinte: uma empresa fez um levantamento dos salários dos funcionários e, em seguida, elaborou a tabela de frequências com os valores da variável em classes. Olha só essa tabela. Imagina o que teremos que fazer? Completar a tabela, né? Então, ele deu aqui, ó, na última classe, ele deu uma dica para nós. De 960 a 2050, eu tenho uma classe inteira, então eu consigo descobrir a amplitude. O que é amplitude mesmo? Vocês se lembram? A amplitude é o tamanho da classe. Amplitude. Caso vocês peguem algum livro em inglês, isso pode aparecer com a letra R de range, tá? Bom, se eu fizer 2000, vou colocar aqui A de amplitude igual a 2050 menos 1960. Teremos como resultado 90. Com base nisso, eu consigo montar todas as classes, porque nós sabemos que esse número que está ao lado deste sinal, ele sempre estará no limite superior da classe anterior a ele. Então, que número que nós vamos colocar aqui? 1960. E se nós fizermos 1960 menos 90, teremos 1870. Porque se eu fizer 1870 mais o 90, que é o tamanho da minha classe, vai chegar em 1960. Este número está aqui, 1870, menos 60 vai dar 1780. Agora, 1780 aqui, menos 90, teremos 1690. 1690, e o nosso primeiro valor será 1600. Montamos aqui, pessoal, as nossas classes. Vejam, todos eles com tamanho, com intervalo de 90. Agora, precisamos montar o resto da planilha, o resto da tabela. Bom, eu posso pensar o seguinte, eu tenho uma informação importante aqui, ó. Isso aqui será fundamental. Por quê? Se eu sei que 30 representa 50%, se eu tiver 10%, isso vai representar quanto? Porque eu tenho 10% aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos multiplicar em cruzes. X vezes 50, isso aqui dá 50x. 30 vezes 10 vai dar 300. Esse zero que vai embora com esse, x é igual a 6. Então, 10% representa quanto em frequência absoluta ou FI, frequência simples? Representa 6. Se eu tenho a mesma quantidade de FI aqui, eu sei que essa porcentagem é 10%. Bom, e agora, galera? Como que eu vou fazer o resto? Como que eu posso descobrir quantos por cento 15 representa? Uma das maneiras você pode fazer o seguinte: 6 representa 10%, 15 vai representar quanto? X de novo. Então, eu tenho 6x igual a 150. Se eu fizer essa divisão,
X, se eu passar o 6 dividindo 150, X dará 25. Então, eu coloco aqui 25%. Tá. E agora? Como é que eu faço o resto? Veja, como que eu faço para descobrir que número que eu vou colocar aqui? Se eu não sei o total. Mas eu posso pensar o seguinte: 50 mais 10, ó, 50 mais esse 10 deu 60. Mais esse 10 aqui, 70. Mais 25, 95. Quantos por cento falta para chegar em 100? Faltam 5%. Outra informação interessante aqui: 6 representa 10%. Se eu dividir isso aqui por 2, basta que eu divida isso aqui por 2 também. Então, eu tenho que 3 representa 5%, tá? Eu tenho aqui o total 100%. E qual é a soma total da minha frequência simples ou frequência absoluta? 60, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, nessa alternativa A? Se tiver alguma dúvida, vocês já sabem, né? Deixem aí nos comentários. E outra coisa importante, que é a letra B, apesar de não estar aqui na tela, a letra B, mas vocês têm aí para acompanhar no livro, que esse exercício é do caderno de atividades nosso, da página 102, tá? Vou colocar aqui, ó, caderno de atividade, página 102. A letra B fala assim: qual é o tipo de variável dessa pesquisa? Veja, nós temos uma tabela em classes. Se temos uma tabela em classe, é porque a nossa variável ela é quantitativa contínua, tá? Toda vez que estivermos com variável em classes, temos uma variável quantitativa contínua. Se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, veja o vídeo anterior que nós montamos uma tabela e respondemos uma questão que tem A, B e C. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou aqui no vídeo da Tia Kelly ou na nossa sala de aula virtual. Vocês me desculpem o garrancho aí, mas vocês sabem que a Tia Kelly ainda não aprendeu a escrever nessa mesa digitalizadora. Mas um dia eu aprenderei. Beleza? Então, até o próximo. E aí, turminha? Animados para o nosso último exercício de construção de tabelas? Veja, esse exercício fez o seguinte: ele deu um conjunto de temperaturas de 20 dias. Ele fala, construa um histograma. Nós ainda não vimos o que é um histograma, mas que já sirva de exemplo, de introdução para o nosso próximo conteúdo, que é representação gráfica. E ele fala com as frequências absolutas, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que FI, dos valores da variável, considerando 5 intervalos. Primeiro passo, pessoal, quando surge um exercício desse. Eu sei que é chato, que é trabalhoso, mas nós temos que colocar cada uma dessas temperaturas no seu devido lugar, ou seja, colocaremos os dados em ordem crescente. Pode ser decrescente? Pode, mas crescente é mais comum. Mas se você quiser fazer decrescente, fica à vontade, tá? E quando nós organizamos esses dados em ordem crescente ou decrescente, dentro do mundo da estatística, do mundo da análise de dados, esses dados passam a ser chamados de rol. Então, olhando cada um desses itens aqui, ó, nós vemos que o 26 é o menorzinho. Vamos colocar em ordem aqui. Depois dele, vem o 27. Depois vem o 28. Depois nós temos 28,5. Em seguida, cadê o 29? 29 tá aqui, ó.
Depois, temos 29,5. Ai, professora, como é que você sabe assim tão rápido? Porque eu já fiz antes, né, gente? E tô com a colinha aqui, porque senão ia ficar 3 horas o vídeo. A próxima, nós temos a temperatura 30. Tem mais algum 30? Tem, tá aqui, ó. 30. Depois, temos 30,5. Eita, por que eu pus 25 ali, hein? Alguém me explica? 30,5. E eu comi todos os sinais de temperatura, né? Ê, professora, presta atenção, tá? Tem que deixar aqui bonitinho. Tem mais algum 30,5? Eu acho que tem. Alguém me ajuda? Achei. 30,5. Depois nós temos 31, que aparece uma, duas, cadê? 3, 4 vezes. Então, eu tenho 31, 31, 31 e 31. Depois temos um 31,5. Depois temos um 32. Depois 33. Tem 33,5. E por fim, temos o 34. Vamos ver se esquecemos de alguém, ó. Tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ai, faltou um. Mesmo com a colinha, tia Kelly esqueceu de alguém. Foi o 31,5. Olha, eu risquei ele aqui e não anotei. Quem que tá faltando? 26, 27, 28, 28,5, 29, 29,5, 2 30s, 2 30,5, 1, 2, 3, 4, 31, 31,5, 32, ai, tem 2 32 aqui, ó. Aqui, ó, não tava sem riscar. Pronto, beleza. Agora, pessoal, o exercício me pediu apenas 5 intervalos. Professor, e qual vai ser o A? Qual vai ser a amplitude? Vamos ver uma regrinha aqui, mas não é algo... Veja, gente, a construção dessa tabela, nós temos algumas regras que nos norteiam, mas não nos obrigam, tá? Não nos determina exatamente fazer com os números que deram. Vamos entender o porquê. Primeira coisa que nós temos que fazer quando o exercício não me der o tamanho da classe, ou seja, a amplitude, eu vou calcular um negócio chamado amplitude total, que é sempre o maior número, que no nosso caso é o 34, por isso que é legal colocar os dados em ordem, menos o menor número, que é o 26, que está aqui. Essa amplitude total vai dar 8. Para eu descobrir o tamanho da classe, vou chamar isso aqui de amplitude, vou deixar escrito aqui, ó, amplitude da classe. Vou chamar de AC. Faremos AC sendo uma divisão entre o AT que você achou aqui, dividido pela quantidade de classes de intervalos que ele te deu. Vou chamar isso aqui, vou colocar aí de intervalos, tá? Ó, aí vai ficar bem bagunçadinho.
mas se vocês acompanharem o vídeo ou der ré no vídeo, vocês vão entender. Bom, então a amplitude da classe vai ser dada por 8, dividido pela quantidade de intervalos que o exercício te deu, 5. 8 dividido por 5, isso é 1,6. Ai, professora, vamos trabalhar com números quebrados? Seria justo, porque para montar um histograma nós trabalharemos com intervalos, e intervalos são maneiras de organizar, de agrupar dados com a característica de serem contínuos. Mas as amplitudes, os limites das classes ficariam com números muito bagunçados. Então, eu posso aproximar isso aqui para um próximo número inteiro, 2. Nossa, professora, mas na matemática, se eu fosse arredondar, isso 1,6 ia virar 1,5. Beleza. Só que eu tenho uma flexibilidade na hora de montar essas classes aqui, tá? O que não daria era para eu arredondar para 1, porque senão ficariam números do meu conjunto de dados fora dos intervalos de classe. E se eu sempre aumentar aqui o tamanho da amplitude, eu vou sempre garantir que todos esses números do meu conjunto de dados estarão dentro das classes que nós vamos construir. Tá bom? Então, vou pegar aqui uma outra cor, porque já tá meio bagunçado. Vou pegar uma cor mais sóbria aqui, para montar a nossa tabela. Eu vou colocar assim, temp, de temperatura, FI ou FA e FI percentual ou relativo. Nós temos 5 intervalos. Então, a primeira classe, 1, 2, eu vou deixar aqui no esquema, 3, 4, 5. Ficou cada um maior que o outro. Ficou assim bonito, né? Só que não. Então, nós começaremos sempre pelo menor valor do nosso conjunto de dados. Foi assim que nós fizemos nos outros exercícios. 26. 26 mais quanto? Mais o valor da amplitude da classe. Mais esse 2 aqui. Então, aqui vira 28. 28 desce. 28 mais 2, 30. O 30 desce. 30 mais 2, 32. O 32 desce, 32 mais 2, 34. O 34 desce, 34 mais 2, 36. Ah, professora, mas não tem 36. Não tem problema. O que importa aqui, pessoal, é que o seu último número, o seu maior número, ele não pode de maneira alguma ficar fora do seu último intervalo. Ficar fora de algum intervalo da sua tabela. Da mesma maneira que esse primeiro não pode ficar fora. Então, veja que nós construímos de uma maneira em que os limites de cada classe, ou seja, o 26, o 28, o 30, o 32, todos eles são valores que englobam todas esses números aqui, tá? Então, agora, nós vamos construir a nossa frequência absoluta ou frequência simples. O que é isso mesmo? É a quantidade de números que tem dentro do primeiro intervalo. Vamos lá. 26 entra no primeiro? Entra. 27 entra? Entra. 28 entra? Não entra. Olha só, não tem risquinho aqui. 28 vai entrar no intervalo de baixo. Então, aqui eu tenho duas observações só. 2 números. Agora o próximo, do 28 ao 30. 28 entra, 28,5 entra, 29 entra, 29,5 entra. 30 vai entrar, galera? Não, né? 30 vai entrar na classe de baixo. 30 entra nesta classe. Então, contamos 1, 2, 3, 4.
do 30 ao 32. Agora, o 30 faz parte, porque ó, o 30 tá aqui do lado desse risquinho na vertical. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 32 entra? Cuidado, hein, gente? Não entra. O próximo, de 32 a 34, teremos 1, 2, 3, 4. 4 números. E do 34 ao 36, temos apenas um número aqui, tá? Número 1. Veja, nós precisamos agora calcular a frequência simples relativa. Como que nós vamos fazer? Vamos subir um pouquinho a tela aqui. Cadê? Ó. Tá assim, uma baguncinha, né, gente? Espero que vocês entendam esses montes de rabisco. Uma outra maneira de calcular a regra a porcentagem, no exercício anterior nós calculamos de um jeito, agora eu vou voltar a um outro jeito que eu já havia calculado no exercício anterior. Veja, nós temos quanto de total de frequência aqui? 20, se a gente somar 9 com 10, 10, 14, travei, 18, 20. Eu preciso saber quanto cada frequência dessa aqui representa em percentual do total. Então, eu sei que 20 representa 100%. 1 vai representar quanto? X, né? Então, x vezes 20, 20x. 1 vezes 100, 100. Corta, corta. O 2 passa dividindo esse 10. Aqui, ó. Vai ficar x igual a 10 sobre 2, que dá 5. 5 o quê? 5%. Então, nós temos que a frequência 1 representa 5%. Se eu quero o dobro disso, 2 vai representar 10%. O dobro de 2 vai representar o dobro dessa porcentagem. 20 e aqui 20, tá? E quanto que vai dar a porcentagem de 9? 9 não é 9 vezes 1, então vai ser 9 vezes 5, que dá 45. Se eu somar tudo, isso aqui tem que dar 100%. Só que o enunciado, ele pediu um gráfico pra gente. Já vou deixar isso aqui, ó, só de introdução para o nosso próximo conteúdo. Ele pede para nós construirmos um histograma. Nossa, professora, e por que você fez essa tabela chata? Então, para construir um histograma eu preciso dessa tabela. Não tem como fugir. Vamos ver uma outra cor de canetinha aqui. Eu preciso dessa tabela. Ó, vou deixar ela no cantinho aqui. Vamos trabalhar com ela só, tá? Vocês acabaram de ver que eu tô gravando a aula de vocês no Excel. Bom, a minha tabela, ela tem que ter um eixo Y. Meu Deus, aqui eu não sei fazer reto, gente, não tem condições. Tá? O eixo X, que é esse aqui, nós vamos falar de o eixo X vai representar a temperatura em graus Celsius e o eixo Y vai representar a nossa frequência simples relativa. Lembra que eu sempre falo para vocês, se forem montar um gráfico, montar uma tabela, o importante é esta coluna e esta. Por que eu preciso da coluna do FI? Para chegar na coluna do FI percentual, tá? Porque falar algum número em dados percentuais é muito mais representativo do que você dar a resposta só em valor absoluto. Então, pessoal, eu tenho que desenhar aqui cada uma das classes agora no eixo Y, no eixo X. Olha, vamos guardar as devidas proporções aqui, tá? E começar em 26,
Vamos andando de 2 em 2. 28, 30, 32, 34, 36. Eu lembro que isso aqui tem que estar sempre na mesma proporção, no mesmo tamanho, porque eu estou andando de 2 em 2. Então, vamos imaginar que estamos com a mesma distância do 26 ao 28 ou do 30 para o 34. Da mesma maneira que aqui no eixo Y nós colocaremos os valores em percentuais. Então, vou colocar aqui 5%, 10, 20, que vai ser o dobro, e o 45 bem aqui em cima, mais ou menos, tá? Só para a gente entender que ele está bem distante. Agora, nós vamos montar os nossos histogramas. Que é isso? São retângulos. E esses retângulos são coladinhos um no outro. Vocês vão ver que existe diferença entre o gráfico de barras e o gráfico de histograma. O gráfico de barra eu posso utilizá-lo para dados discretos, mas o histograma, quando eu tenho variável contínua, os retângulos têm que estar colados um no outro. Por quê? É simples. Esse 28, que é o limite da primeira classe, ele é um limite inicial da segunda classe. Então, um retângulo vai colar no outro, não tem jeito. Olha só, vamos representar aqui o primeiro. Talvez vendo vai ficar mais fácil. De 26 a 28, esse primeira classe representa 10%. Então, ó, eu vou fazer aqui mais ou menos. E bem torto, né? Porque tia Kelly, vocês já sabem, né, gente? A tia Kelly não dá conta. Ó, 10% faz de conta. Esse é o primeiro. O segundo, ele começa no 28 e vai até o 30, e ele tem 20%. Ó, eu começo no 28 e vou até o 30. Então, tem aqui, ó. Faz de conta que tá no 20. O segundo vai de 30 a 32 e ele tem 45. Uau, esse aqui é o maiorzão de todos. Aqui, ó. O próximo é de 32 a 34, que tem 20. Então, ele começa aqui, ó, tá na linha do 20. Ai, e fecha aqui. E o último, de 34 a 36, ele tem 5%, ó, ele tá bem aqui, ó. Bom, pessoal, isso é um histograma, tá bom? Eu tenho uma variável que eu analiso no eixo X, no eixo Y, pelo amor de Jesus Cristo, sempre o valor em percentual, tá? E dessa maneira eu tenho duas formas de agrupar um conjunto de dados, seja ele em tabela, de distribuição de frequência em classe, e a forma gráfica dessa tabela é esse negocinho aqui chamado histograma, tá? Tanto faz, pessoal, a ordem, o tipo de representação que você vai utilizar. Tanto faz. Em geral, o gráfico ele é mais visual para o leitor. Então, quando nós temos muitas classes, o gráfico fica muito melhor para o leitor entender. Belezinha? Então, pessoal, aqueles comentários finais. Se ficou alguma dúvida, deixa aí um hashtag, deixa aí um comentário no final. Se vocês entenderam tudo, deixa aí um hashtag para tia Kelly. Vamos interagir comigo, por favor. Hashtag entendi tudo. Pode colocar hashtag não entendi nada, hashtag faz outro exemplo, não sei. Deixem algum comentário para mim, tudo bem? Então, pessoal, até a nossa próxima aula.